Oi, gente, tudo bem? Eu sou a Simone e estou de volta com mais um exercício sobre derivadas. E o exercício diz o seguinte: seja f de x igual a x à quinta mais 2x ao cubo menos 3x ao quadrado menos x mais 1 para x maior que 1. Ele pede para determinar a equação da reta tangente a f a menos 1 de x, ou seja, a reta tangente aqui é a curva determinada pela inversa da f, em 0, 1. E observação que ele faz é que esse ponto 0, 1 é um ponto de f a menos 1 de x, tá? Bom, primeira observação que eu quero fazer é que essa função dada desta forma para x maior que 1, essa restrição aqui no domínio que eu fiz é para garantir que a função é bijetiva e, portanto, ela admite uma inversa, tá? Bom, vamos então entender primeiramente o que é a função inversa, tá? Então, reparem, imagina que eu tenho aqui o domínio da função f, que aqui é x maior que 1, então eu vou simbolizar pelo intervalo que vai aberto em 1 até mais infinito, e aqui a imagem da minha função f, que novamente aqui vai ser de 0 até mais infinito, ok? Bom, e aí, olha só, a função ela vai, né, do domínio para a imagem. Então, se eu tenho aqui um elemento A no domínio e um elemento B na imagem, isso quer dizer que A é elevado a B através da F, ou seja, que F de A igual a B. E isso acarreta que F a menos 1 de B tem que ser A, ou seja, eu estou fazendo aqui o processo inverso, ou seja, f a menos 1 leva b em a. Eu estou indo pelo caminho inverso. Pronto, então é isso que a gente sabe que é a função inversa. Bom, então isso é o que a gente sabe que é a função inversa. Vamos pegar agora os pontos o ponto que ele dá da função inversa. Ele dá aqui no enunciado, tá? Que o ponto 0, 1 é um ponto da inversa da f, ou seja, a f a menos 1, deixa eu escrever aqui no enunciado, f a menos 1 de 0 tem que ser 1, tá? Então, eu vou escrever aqui o meu 0, tá? E ele vai pela f a menos 1 em 1, tá certo? Ou seja, f a menos 1 de 0 é igual a 1. Então, é isso que nós sabemos. Beleza. Então, vamos ao nosso exercício. Então, o exercício, ele está pedindo para determinarmos a equação da reta tangente ao gráfico de f a menos 1, tá? Nesse ponto. Então, vamos escrever isso aqui embaixo. Então, qual é a equação da reta tangente ao gráfico de f a menos 1 em 0, 1? Então, vou escrever a fórmula geral, é y menos f a menos 1 de 0, isso aqui seria o meu y0, tá? Lá da equação da reta tangente que a gente já tá habituado a fazer aqui, tá? Igual ao coeficiente angular, que é a derivada da função no ponto da abscissa dessa função, ou seja, em 0. Vezes x menos 0, tá? Menos a abscissa. Aí, olha só, aqui, f a menos 1 de 0, tá? A gente já sabe no enunciado
e aqui também, tá? À direita, a gente já sabe que isso é igual a 1. Então, eu vou substituir agora, vou reescrever isso aqui, e vou substituir por 1. Então, f a menos 1 de 0 é igual a 1. Isso igual a f a menos 1 linha de 0 vezes x. Então, x menos 0 só vai sobrar x, tá? Então, vamos simplificar mais um pouquinho, passando esse menos 1 para o segundo membro. Então, vai ficar y igual a f a menos 1 linha de 0 vezes x mais 1, tá? O menos 1 passou para o segundo membro com o sinal trocado. Ok, então, o que a gente precisa para concluir o nosso exercício? Determinar essa derivada aqui, a derivada de f a menos 1 em x igual a 0. Então, vamos aplicar a fórmula da derivada da função inversa, tá ok? Vamos escrever aqui do lado a fórmula f a menos 1 linha de x, a gente sabe que é 1 sobre f' de f a menos 1 de x. E a gente quer saber qual é essa derivada quando esse x é igual a 0, tá? Então, é isso que a gente quer saber. O que a gente vai precisar? Da f'. Então, vou primeiro calcular quem é f'. Então, quem é f' de x? F' de x é a derivada dessa função aqui, tá certo? X à quinta. Então, vamos fazer passo a passo. X à quinta é 5x à quarta. 2x ao cubo vai ficar mais 6x ao quadrado. Menos 3x ao quadrado vai ficar menos 6x. Menos x vai ficar menos 1 e 1 é 0, tá? Então, f' tá aqui. Agora, vamos calcular quem é a derivada de f a menos 1 em 0, tá? Usando a fórmula que tá aqui do lado direito. Bom, então, vai ser 1 sobre f' de f a menos 1 de 0, tá? Só substituir x por 0. E isso, então, vai ser quem? 1 sobre f', quem é f a menos 1 de 0? F a menos 1 de 0, vocês podem olhar aqui na direita, f a menos 1 de 0 é igual a 1, tá? Então, eu vou substituir aqui f' de 1, tá? Então, como é que vai ficar? Isso vai ser 1 sobre... Aí, eu vou calcular f' de 1. Quem é f'? F' está aqui. E o que eu vou fazer? Eu vou substituir x por 1. Basicamente, é isso, bem fácil. Então, 5 vezes 1, mais 6 vezes 1, menos 6 vezes 1, menos 1. Então, isso aqui vai dar quanto? 1 sobre. Aqui, vocês observam que eu posso cancelar 6 com menos 6, vai ficar 5 menos 1, que é 4. Então, quer dizer que a derivada da minha função inversa em 0 é 1/4. Então, o que eu vou fazer? Eu vou substituir isso aqui na minha expressão da equação da reta tangente, tá? Então, logo, a equação da reta tangente é então, y igual a 1/4 que multiplica x, eu tô bem aqui, substituindo aqui, tá? 1/4 que multiplica x mais 1. Então, tá aqui a minha
equação da reta tangente ao gráfico de f a menos 1 em x igual a 0 e y igual a 1, seja no ponto 0, 1 aqui em cima, tá certo? E note, sem saber qual é a expressão da função f a menos 1. Essa é a utilidade da regra de derivação de função inversa, tá certo? Ou seja, a gente pode determinar uma derivada de uma função inversa num ponto determinado, sem sequer saber a expressão dessa função inversa, tá ok? Gente, se vocês tiverem alguma dúvida, se quiserem que eu faça mais exercícios sobre isso, deixem aqui nos comentários. Bom, a gente se vê então nos próximos vídeos. Até mais!